Flamengo aguarda a resposta de Thiago Almada e acredita que apresentou as melhores condições para contratar o argentino. Fora de campo, uma marca histórica está oficialmente de volta ao uniforme rubro-negro Alubrax. E dentro das quatro linhas, Leonardo Jardim poderá receber reforços importantes para a retomada do Campeonato Brasileiro. Mas será que os jogadores que disputaram a Copa do Mundo terão condições de enfrentar a Chapecoense? Fala, meus informados e minhas informadas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo com as principais notícias do Flamengo. Já deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o mercado começou a se movimentar e os próximos dias podem ser decisivos para o futuro do Mengão. Pronto, tá com a inscrição feita? Agora vem comigo que o bicho vai pegar. Vamos direto ao que interessa. Solta a vinheta aí, diretor! Vamos começar falando sobre os convocados e suas condições de jogo. E vamos falar da preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta a Chapecoense na quarta-feira, dia 22 de julho, às 9h30 da noite, na Arena Condá. Leonardo Jardim poderá receber reforços importantes, mas a comissão técnica ainda precisa avaliar cuidadosamente a condição física de cada jogador. Arrascaeta está recuperado de uma lesão na panturrilha e já treina normalmente com o grupo. No entanto, como ficou afastado durante um período considerável, o treinador pode optar por uma volta mais controlada. De La Cruz retornou ao Uruguai apresentando índices físicos abaixo do esperado. Por isso, não participou do amistoso contra o Olímpia, mas possui chances de viajar para Chapecó. Gonzalo Plata não está lesionado, porém disputou todos os jogos de sua seleção na Copa do Mundo. Ele foi reintegrado ao grupo e será avaliado antes da definição dos relacionados. Léo Pereira, Danilo e Alexandros também retreinaram com os companheiros. A presença dos três na partida dependerá da análise da comissão técnica. Carrascal já retornou aos treinamentos, mas não poderá jogar as próximas duas rodadas por causa de uma suspensão. Entre os jogadores que estão no departamento médico, Lucas Paquetá continua realizando fisioterapia e trabalhos de fortalecimento muscular. Luiz Araújo sofreu uma lesão no joelho esquerdo e também está fora. Léo Ortiz vive uma situação diferente. O zagueiro está na fase final de transição física. Chegou a treinar com os jogadores nas categorias de base e se aproxima da liberação, mas ainda precisa concluir o processo antes de retornar oficialmente. Portanto, o Flamengo pode ter alguns convocados à disposição, mas isso não significa que todos serão titulares. Leonardo Jardim terá que equilibrar duas necessidades. A primeira é apresentar um time forte, porque o Flamengo precisa diminuir a distância para os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A segunda é evitar que os jogadores desgastados retornem de maneira precipitada e sofram problemas musculares. Depois de uma Copa do Mundo de desgaste, não é apenas físico. Existem viagens, mudança de rotina, pressão emocional, poucos dias de descanso e diferentes métodos de treinamento nas seleções. Por isso, talvez seja mais importante ter esses jogadores disponíveis durante os próximos meses do que utilizar todos imediatamente contra a Chapecoense. O Flamengo possui a obrigação de competir pelo resultado, mas também precisa pensar na sequência da temporada. A tendência é que Leonardo Jardim misture jogadores que participaram da intertemporada com alguns atletas que retornaram da seleção. A escalação dependerá dos últimos testes físicos e o treinamento final antes da viagem. Agora, vamos falar do que mais interessa aqui pra gente, que é o Almada, né? Cara, tá virando um pouco de novela, mas a gente entende por causa, né, da Copa do Mundo. A espera do Flamengo por Thiago Almada entrou numa nova fase. Durante a Copa do Mundo, o jogador deixou claro que não tomaria nenhuma decisão sobre o futuro antes do encerramento da competição. A Argentina chegou até a final, o Mundial terminou e agora o Flamengo espera por um posicionamento definitivo do meio argentino. O rubro-negro já avançou nas conversas com os representantes de Almada. As condições contratuais entre o clube e o staff do atleta estariam praticamente alinhadas. O principal ponto pendente é justamente a vontade do jogador. Almada ainda considera a permanência no futebol europeu como prioridade. Aos 25 anos, ele acredita que pode receber propostas de clubes importantes depois da participação na Copa do Mundo. Porém, até o momento, nenhuma proposta europeia considerada concreta e satisfatória teria chegado à mesa. É justamente nesse cenário que o Flamengo tenta ganhar espaço. O clube carioca teria apresentado uma operação próxima a 30 milhões de euros pela totalidade dos direitos econômicos do jogador. O River Plate, principal concorrente, trabalha com uma proposta na faixa de 20 milhões de euros por 50% dos direitos. Além de oferecer um valor total mais elevado, o Flamengo também apresentaria melhores condições de pagamento, com menos parcela.
A boa relação construída com o Atlético de Madrid, depois de outras negociações, também é vista como um possível diferencial. Mas é importante deixar claro uma coisa, muito clara para o torcedor. Vou deixar aqui claríssima. A negociação ainda não está fechada, galera. O Flamengo pode ter apresentado a melhor oferta financeira, pode ter avançado com os empresários e pode estar otimista. Mesmo assim, a palavra final continua sendo de Thiago Almada. O argentino precisa escolher entre aguardar uma oportunidade na Europa, aceitar o projeto do Flamengo ou seguir para o River Plate. Do ponto de vista esportivo, Almada chegaria para ocupar uma posição considerada prioritária por Leonardo Jardim. O treinador deseja mais opções para o meio-campo ofensivo e para os lados do ataque. Almada tem capacidade para atuar no centralizado, circular entre linhas e também aparecer pelos corredores. É um jogador com mobilidade, qualidade técnica e capacidade de acelerar a construção ofensiva. Sua contratação também daria ao treinador mais liberdade para administrar fisicamente atletas como Arrascaeta e De La Cruz durante uma sequência pesada de partidas. A questão que fica é: o Flamengo deve esperar mais alguns dias pela resposta do Almada ou precisa estabelecer um prazo e partir para outro jogador? Porque existe uma diferença entre negociar com paciência e deixar o planejamento esportivo dependente por muito tempo de um único atleta. Comenta aqui, você investiria aproximadamente 30 milhões de euros em Thiago Almada? Agora vamos mudar de assunto. Depois de 25 anos, a Lubrax volta a fechar parceria com o Mengão. Enquanto a resposta de Almada não chega, o Flamengo confirmou uma novidade importante fora de campo. O Conselho Deliberativo aprovou nesta segunda-feira, dia 20 de julho, o contrato de patrocínio com a Lubrax, marca pertencente à Vibra. Com a aprovação, a diretoria está autorizada a avançar para a formalização e assinatura definitiva do acordo. A Lubrax ocupará a parte superior das costas da camisa do time profissional masculino a partir do dia 1º de outubro. Com essa mudança, a Rap Vida será transferida para uma parte interna da numeração dos jogadores. A Texaco continuará aparecendo no uniforme até o dia 30 de setembro. Ao todo, 310 conselheiros participaram da votação. O valor do novo contrato não foi informado oficialmente pelo Flamengo, mas apurei com pessoas do Flamengo que o acordo de 3 anos gera um montante total de 24,5 milhões no mínimo, pois existem variáveis. Esse não é apenas mais um contrato comercial. O retorno da Lubrax representa o reencontro do Flamengo com uma das marcas mais identificadas com a história do clube. A parceria original começou em 1984 e permaneceu durante aproximadamente 25 anos. Foi uma das relações comerciais mais longas e marcantes do futebol brasileiro. Muitos torcedores associam imediatamente aquela marca aos grandes times, aos ídolos e às conquistas vividas pelo Flamengo durante diferentes gerações. E existe também um aspecto estratégico. O Flamengo continua fortalecendo suas receitas comerciais, ocupando diferentes propriedades do uniforme e aproveitando o tamanho de sua torcida para valorizar cada espaço disponível. Isso ajuda o clube a aumentar a capacidade de investimento, manter jogadores importantes e disputar grandes contratações. E aqui existe uma conexão direta com o primeiro assunto do vídeo. Para contratar jogadores do nível de Thiago Almada, oferecendo valores que competem com clubes importantes do continente, o Flamengo precisa continuar ampliando suas fontes de receita. O crescimento comercial não garante títulos, mas aumenta as condições para construir um elenco competitivo. Para o torcedor mais antigo, esse retorno também terá um peso emocional. Ver novamente a marca Lubrax na camisa rubro-negra certamente despertará lembranças de outras épocas. Agora eu quero saber sua opinião. Você gostou da volta da Lubrax ao uniforme do Flamengo? Deixe aí nos comentários. Agora eu quero a participação de vocês. Thiago Almada vale todo esse investimento? A volta da Lubrax foi uma boa decisão comercial? E quais jogadores você colocaria como titulares contra a Chapecoense? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.